Muito séria, não. Oi? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Já estamos aqui com o Albert já na live, né? Sejam todos bem-vindos à nossa derradeira live do dia, da nossa Semana de Integração Acadêmica, né? Essa é uma atividade realizada pelo Centro de Ensino Superior do Estado do Amapá, né? Onde ela oferta aos acadêmicos, professores e à sociedade em geral a oportunidade de participar de eventos com temáticas atuais, de alta relevância de diversas áreas. Né? A nossa última live do dia, hoje, vai estar com temas do curso de Ciências Contábeis, né? E a gente vai estar aí fechando com chave de ouro o nosso dia da nossa Semana de Integração Acadêmica. Mas amanhã tem mais, viu? Então, em nome do diretor José Cláudio da Silva, tá? Da vice-diretora Maria Ângela Paz Leme e da coordenadora pedagógica Magda e do coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Ricardo, damos as boas-vindas a todos, né? E ao nosso palestrante, o Albert, né? O Albert Jonas, que vai aqui abrilhantar esse nosso evento. Né? O contador Albert, ele é especialista na área tributária, atuando há mais de 14 anos nessa área, né? Então tem aí uma vasta experiência para passar aqui conhecimento para a gente. Ele é diretor-presidente da empresa de contabilidade AJ Soluções Contábeis e Tributárias, que é uma empresa que, inclusive, gente, ela é certificada com um padrão de qualidade ISO 9001. Olha aí a qualidade dessa empresa, né? Então, atualmente ele é conselheiro do CRCAP, né? Juntamente comigo, tenho essa felicidade aí de estar compartilhando essa experiência aí com um colega, né? De estar lá como conselheiro. Ele é vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, a qual eu também faço parte junto com ele, né? Então é uma felicidade muito grande. Ele possui também um canal do YouTube chamado AJ Soluções de Informações Contábeis e Tributárias,
com mais de 33 mil inscritos e diversos vídeos publicados, né? Muito conteúdo, é muito conhecimento aí para a gente adquirir nesse canal. Se inscrevam, viu? Não perca a oportunidade de estar se atualizando também, né, junto com o Albert. Ele atua na contabilidade de mais de 120 empresas em diversos segmentos, dentro e fora do estado do Amapá, nos regimes tributários lucro real, lucro presumido e no Simples Nacional, né? Então, sou a professora Ângela, né? Vou estar aqui com vocês acompanhando essa live. Eu faço parte parte do núcleo de docente estruturante do curso de Ciências Contábeis e vou estar acompanhando vocês aí, o Albert, nessa live de hoje. Seja bem-vindo, Albert. Muito obrigado, Ângela. Está me ouvindo bem? Tudo certo aí? Me vendo direitinho? Estou ouvindo, sim. Pode falar. Que bom. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Agradecer aí ao Ricardo, a toda a direção do SEAP. Eu sempre falo que para mim é uma emoção muito grande estar aqui com vocês, porque eu sou um aluno oriundo do SEAP, né? Então, nós somos, né? Pois é, a minha formação acadêmica foi no SEAP, a formação em 2008, então já faz alguns anos aí. E graças a esse pontapé inicial, eu posso dizer que hoje eu estou aqui também do lado de cá, compartilhando informação com vocês, né? Então, para mim é uma felicidade imensa. Então, Ângela, muitíssimo obrigado pelo convite. E como você falou, a gente é parceiro também, não só de profissão, mas também como conselheiro do CRC. A gente tem uma missão aí de poder compartilhar e ajudar os colegas contadores, né, aqui do nosso estado. Então, a gente está aqui mais uma vez para ajudar e compartilhar. Você citou aí as informações que a gente trabalha. Eu sou diretor-presidente da J Soluções. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ter uma surpresa. Uma delas, como eu falei, eu vou liberar o sorteio de uns livros aqui, no qual eu sou coautor também. E a gente vai convidar também o meu gerente do departamento contábil para falar um pouquinho da sua experiência dentro do departamento contábil, que envolve aí o SPED contábil, SPED ECF. E daqui a pouquinho a gente faz um convite para ele também para bater o papo. O Kim, acho que o Kim já está por aí também. Dá um okzinho aí. Então, Ângelo, demais agradecer. A gente sabe que no ano passado a gente fez esse evento ainda online. A gente pensou que esse ano a gente já poderia fazer aí presencial, mas infelizmente ainda a pandemia ainda está aí. Então a gente está aqui novamente usando a tecnologia para compartilhar informação. Então agradeço a todo mundo. E para mim é uma felicidade imensa estar aqui com você e com toda a turma aí do SEAP nessa semana de integração acadêmica. Obrigada. Para mim é uma honra, né? Estar com um profissional desse gabarito assim, participando de eventos, é uma honra, né? Então, o nosso tema de hoje, né? O tema da nossa live é dicas de SPED fiscal e contábil, né? Não podemos negar que para a contabilidade o futuro já chegou, né? Esse SPED fiscal, o SPED em geral, né? O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele já vem aí sendo desenvolvido já há um bom tempo, né? Sabe que foi vendido para nós contadores, inclusive, que isso ia facilitar a nossa vida, né? Porque a gente ia deixar de fazer as obrigações acessórias, né? Então, a gente já ouvia pessoas falando que, na verdade, o SPED é o maior fofoqueiro, porque ele joga aí as informações de forma real para vários órgãos, como o Ministério do Trabalho, INSS, Caixa Econômica, né? Receita Federal. Então, é um assunto que é bem relevante, apesar de que tem um tempinho que ele está sendo desenvolvido, mas ainda assim ele traz assim, uma certa insegurança para os profissionais da contabilidade em atuar nessa área. Então, a gente sabe que tem contadores que são especialistas no SPED, né? Então, como primeira pergunta, né, para que você possa estar passando esse conhecimento para os nossos participantes aqui da nossa live, eu te lanço as perguntas. Primeiro ponto, né? O que é o projeto do SPED? Né? Qual o principal objetivo do governo quando ele criou esse projeto, né, do SPED? Né? E o que o contador e o contribuinte tem que aprender, o que ele precisa aprender, né, como base fundamental para atender às exigências do fisco com essas obrigações acessórias?
Legal, André, bacana. É importante a gente começar falando, como eu falei, eu me formei no SEAP em 2008, mas o projeto SPED, lá na época da faculdade já se falava, tanto é que ele é um projeto de 2007, né? Na época eu ainda estava nascendo ainda essa criança, né? E hoje está já, posso dizer, bem desenvolvida aí, já está um adolescente bem maduro, né? Então, assim, de uma maneira bem simples, né? Eu sempre tento passar de uma maneira simples e prática para quem acompanha a gente no nosso canal. É assim que a gente trabalha. De maneira simples, nada mais é que a modernização das obrigações acessórias, né? Obrigações acessórias em geral em relação às informações que são enviadas ao fisco. Lógico, o fisco ele dá com uma mão, recebe com outra, né? Se ele está aqui, digamos aqui, estabelecendo um documento eletrônico, ele quer, logicamente, ter um controle muito maior dessas obrigações acessórias. Mas, gente, antes de a gente adentrar a obrigação acessória, é muito importante a gente entender a base. Ângela, você sabe que para enviar os SPEDs, que são inúmeros, você tem que saber contabilidade, você tem que entender de apuração de impostos, você tem que entender de documentos fiscais, você tem que entender de cadastro tributário. Aí, ufa, mas tem que entender de tudo isso. O sistema tributário brasileiro é muito complexo? Sim, ele é complexo. A gente se depara aí, uma boa parte das empresas brasileiras com obrigações acessórias. Nós, contadores, dedicamos uma boa parte, eu acho que muitos aqui que estão na live são contadores e acadêmicos também, vão se dedicar uma boa parte do seu tempo, do seu serviço contábil, aos envios das obrigações acessórias, né? Que são inúmeras. A gente pode citar aqui dentro do projeto SPED, o SPED fiscal, o SPED contribuições, o SPED contábil, o SPED SF, o SPED social, que é da folha de pagamento, financeira, os documentos fiscais eletrônicos. Para você gerar o SPED, você tem documentos eletrônicos, que também faz parte do projeto SPED. Então, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônico. Então, todos esses documentos eletrônicos fazem parte do projeto SPED. E como eu falei, o fisco facilita de uma forma e de outra ele quer essas informações em tempo real. Agora, gente, muito cuidado como está sendo alimentado essas obrigações acessórias. Por isso que eu falo, a base em si ela é fundamental. Por exemplo, para você enviar um SPED contábil, a professora Ângela sabe que você precisa de entender de débito e crédito, balanço, DRE, porque isso tudo entra no SPED contábil, né? Para você enviar um SPED fiscal, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o SPED fiscal, você precisa entender de apuração de ICMS, você precisa entender o que é possível emitir documento fiscal. Então, veja bem, é fundamental você ter o conhecimento dessa parte introdutória, da base. Então, assim, gente, para quem quer se tornar um especialista SPED, é fundamental, desde a academia até, logicamente, a prática, quando você for adentrar dentro de um escritório ou começar a executar as obrigações acessórias, é entender, além da obrigação acessória, a obrigação principal, que é o tributo. Se você tem um conhecimento da base, eu posso dizer que, com toda certeza, você vai estar aí com mais de 60% do envio do SPED pronto, certo? Porque se você tem documento fiscal, se você tem a apuração dos seus impostos, que se você recolhe os seus impostos, você pode ter certeza que todas essas informações vão ser processadas hoje num arquivo digital, que é o SPED. O SPED nada mais nada menos que um arquivo digital, certo? E assim transmitir ao fisco. Lógico, o fisco, volta a dizer, ele está só aqui aguardando essa informação. Está. Mas observe o seguinte, Alves, eu informei no meu SPED contábil o saldo do banco lá, por exemplo, R$ 1.000. Mas existe um banco que também informa essa obrigação acessória lá, que ele tem a obrigação acessória dele, que também informa. E, consequentemente, o fisco só vai dizer, olha, o banco informou o seu saldo, por exemplo, R$ 2.000, mas você informou R$ 1.000. Então, está havendo uma divergência dessa informação. Então, gente,
Por isso que eu falo, o SPED, em geral, o projeto SPED, ele é fundamental, a importância é você ter a base, você conhecer as apurações dos impostos, conhecer como é que funciona a escrituração dos documentos fiscais. A gente sabe da complexidade. Vou dar um exemplo aqui. Vou falar de ICMS. Imagine a legislação do ICMS. Pega o regulamento dos 27 estados da Federação do Brasil. Você vai ter que conhecer, para quem trabalha com empresas de comércio, que compra e vende diariamente aí entre estados, infelizmente ou felizmente você vai ter que conhecer a legislação do estado de origem e destino. Porque aquilo que você apurou, você vai ter que informar depois do SPED. Aí você diz, Alves, eu apurei errado o imposto. Aí depois eu vou enviar o SPED de maneira errada? Sim. E isso, hoje, o fisco ele está praticamente cruzando essas informações. Então, gente, é muito relevante, além de enviar o SPED, você ter o conhecimento da base. Aí tu me diz, Albert, todas as empresas hoje no Brasil são obrigadas a enviar o SPED? Aí depende da normativa relacionada ao regime tributário que você trabalha, certo? Em via de regra geral, as empresas do Simples, o próprio nome já diz. Algumas pessoas dizem, esse nome simples não é simples, é difícil, né? Isso é muito complicado, né? Simples não tem nada. Assim, E simples não tem nada, exatamente. Em relação ao presumido, ao lucro real, ele tem menos obrigações acessórias, né? Então, tem menos obrigações acessórias. Então, hoje, a empresa do Simples é obrigada, por exemplo, a enviar um SPED fiscal. Por exemplo, aqui no Amapá, não. Certo? Não é obrigado a enviar um SPED fiscal. É obrigado a enviar um SPED contábil? Eu digo, depende. Regra geral, não. Pode, em alguns casos específicos, pode ser que sim. Certo? Mas já uma empresa do lucro presumido, lucro real, regime de apuração normal, que é importante a gente frisar aqui, porque muita gente confunde. Eu sou do presumido, eu sou do lucro real, automaticamente. Como é que eu vou apurar meu ICMS? Depende. Eu posso ser, por exemplo, a nível federal do Simples, a nível estadual, regime normal. Então, existem regras tributárias que você tem que entender antes da gente adentrar à apuração específica do SPED. O SPED, Ângela, nada mais nada menos, vamos lá, pega a base. Pegamos a base, fizemos lá, compramos uma mercadoria, escrituramos ela, colocamos no nosso sistema, no nosso software, demos entradas no nosso estoque, aí a gente foi e vendeu. Muito bem, gerou um documento de entrada, gerou um documento de saída, né? Então, 2 arquivos eletrônicos. Esses 2 documentos já estão na base do fisco, né? Porque é um documento eletrônico, faz parte do projeto SPED. Muito bem, eu sou obrigado a apurar o meu imposto e enviar o SPED. Eu vou e envio essa obrigação acessória. Mas veja bem, se você não emitiu o documento fiscal, ou se você apurou de maneira errada lá no início, como é que você vai conseguir enviar um SPED fiscal de maneira correta? Ou como é que você vai conseguir enviar essa obrigação acessória? E o que é mais ruim, porque essas obrigações acessórias ainda têm multas pesadas, que isso também é muito ruim para qualquer contribuinte. Então, assim, gente, é fundamental, de maneira importante, que a modelização por parte do fisco, ela existe, tá? Então, hoje o fisco se comunica entre diversos entes, entre diversas informações, desde a parte do documento fiscal ao conhecimento de transporte, que é o deslocamento da carga, ao envio da obrigação acessória. Mas, lógico, não adianta só recolher o imposto. O imposto é a obrigação principal, correto? Beleza, apuramos, recolhemos. Mas o fisco, além de apurar e recolher, ele quer a obrigação acessória, quer que tu informe como é que tu pagou aquele imposto de R$1.000 lá, certo? Então, ele quer que você informe. Então, assim, existem inúmeras obrigações, inúmeras. Então, dependendo da empresa e do regime tributário que a empresa adota, você vai ter que transmitir esse arquivo. Então, é fundamental. Gente, para quem quer adentrar na área fiscal, para quem quer adentrar na parte de um serviço empresarial dentro da área de SPED, entenda a base, entenda a parte da apuração dos impostos, entenda a parte da escrituração contábil, certo? Livro de ar, livro razão, que anteriormente, bora recordar um pouquinho antes lá,
você tinha, por exemplo, na folha de pagamento, diversas obrigações. Lembra até do disquete, que antigamente tinha o disquete, né? Eu cheguei a trabalhar com disquete. Chegou? Parece linda, né? Mas eu cheguei a trabalhar com disquete. Pois é, e hoje você tem o E-Social, que é justamente a unificação das informações, né? E, consequentemente, o fisco, tanto a parte da Caixa Econômica, Receita Federal, a parte dos próprios órgãos de fiscalização trabalhista, como o Ministério do Trabalho, vão estar lá as informações, em tempo, praticamente tempo real, né? As informações que você envia ali naquela obrigação acessória. Então, é um exemplo, certo? E outros exemplos diversos que a modernização acontece. A próprio momento que a gente está vivenciando aqui de pandemia, né? Hoje, nossa equipe do escritório, a maioria, Ângela, você sabe, está em home office, né? Então, a gente consegue desempenhar nossas tarefas aí, ó, de qualquer lugar. A gente tem uma estrutura... Tivemos que montar uma estrutura na casa dos colaboradores, né? Para poder a gente conseguir desenvolver essas obrigações acessórias, né? Que não tem jeito. Nós temos calendário a cumprir. Quem é contador sabe, todo mês tem um calendário a cumprir de obrigações acessórias, dependendo do regime tributário. E que, nesse caso, se você não envia, consequentemente, você passa a ser penalizado. E uma dúvida que muita gente me pergunta, muito principalmente contador. Alves, beleza, eu sou contador. Aí saiu até uns vídeos engraçados recentemente aí que um rapaz postou, acho que TikTok. É porque, assim, nós contadores processamos informações, né? Mas, Alves, o contribuinte, o nosso cliente lá na empresa dele, deixou de emitir documento fiscal. E agora, como é que eu vou enviar o meu SPED? Aí, não tem como enviar SPED. Aliás, eu posso até enviar, mas vou estar enviando uma informação incorreta. Então, você tem que, sim, orientar o cliente, primeiro na orientação, e depois, se caso o teu cliente for punido, aí, mas olha, não aprendeu na educação, agora aprendeu na mata. Está aqui a notificação que você recebeu. Eu lhe falei, você tinha que emitir o documento fiscal, porque você comprou lá 1 milhão, emitiu 500 mil, como é que esse SPED vai cruzar uma informação? Tem que ter muito cuidado. Então, nosso papel é um papel como contador fundamental para qualquer empresa. Oriente seu cliente de uma maneira que identifique possíveis inconsistências, porque no SPED é reflexo da sua contabilidade. Se existe uma contabilidade errada, se existe informação errada, o SPED vai ser reflexo dessas informações. Porque, volto a dizer, a modernização do SPED, o envio dessa obrigação acessória, nada mais nada menos que o processamento das informações de entrada, saída, receita, despesa, folha. Todas essas informações que foram processadas vão ser enviadas nas obrigações acessórias que tem a cumprir. Então, Angela, basicamente, de uma maneira bem simples, resumida, é dessa forma que a gente inicia esse projeto SPED. E, lógico, como eu falei, o fisco cada dia mais está se modernizando, está aprimorando os seus meios de fiscalização e está cruzando os dados. Então, gente, muito cuidado. Lá na base, lá no início, na parte inicial, introdutória, nas apurações dos seus impostos, é fundamental, porque senão, quando você for enviar o SPED, você vai ter sérios problemas. Pois é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, Albert. Olha, que assim, nós desse jeito, o balanço não fecha. A gente nunca para de estudar, né, Albert? É um estudo constante. Então, o contador que para de estudar, ele fica estagnado ali no mercado, né? A gente sabe que numa das nossas legislações que nós temos, do CFC, tem a da educação profissional continuada, né? Então, para que a gente preste um serviço de qualidade, a gente tem que se adaptar a essas tecnologias, a essa modernidade, né? Então, o SPED ele já tem aí um bom tempo, né, como a gente falou, mas ainda assim ele está nesse processo de melhoramento, de aprimoramento. Então, como você falou, ele dá informações para vários órgãos, né? Ele tem que ter essa responsabilidade no tratamento das informações que são alimentadas ali, né? É que nem aquela frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grande responsabilidade, né? Então, a gente tem ali, diminui de certa forma, digamos assim, as obrigações acessórias, que a gente tinha que estar fazendo várias declarações, né, da vida,
E aí vem um único sistema que vem, como você falou, dando com uma mão e tirando com a outra, né? É um único sistema que a gente vai trabalhar, mas daí o cuidado é redobrado quanto a essas informações que são colocadas dentro do sistema, dentro do SPED, né? A gente sabe que Exato. o SPED ele é um tema muito rico, ele é muito amplo, não daria para a gente falar tudo sobre ele só numa live de 1 hora, né? Mas aí eu vou te pedir, como segunda pergunta, né? Para você fazer aí um apanhado, assim, um resumo, né? Sobre o SPED fiscal, né? Quanto à sua obrigatoriedade, seus prazos, o contador está sempre cumprindo o prazo, a gente tem que estar sempre atento ao prazo. O contador que não é organizado, ele não se cria, né? Então, fala aí um pouquinho sobre essa questão dos prazos e como é que a gente faz para transmitir, como é que funciona isso aí? Muito bem, Angela. Legal, bacana. Adentrando dentro do projeto SPED, falando especificamente do FD ICMS-PI, mais conhecido como SPED fiscal, né? Dentro desse SPED fiscal, você envia a apuração do ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, e você envia o IPI, que é o Imposto de Competência Federal. Né? ICMS, todo mundo sabe, é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, serviços específicos, alguns serviços específicos, como, por exemplo, serviço de transporte de carga de passageiros intermunicipal e interestadual. Isso tudo você informa dentro do SPED fiscal. No caso do Amapá, vou falar especificamente do Amapá, que é o estado que a gente está, mas, via de regra, esse projeto abrange todo o Brasil, certo? O SPED fiscal é uma obrigação acessória de envio mensal, certo? Ele é mensal. Então, ocorreu o fato gerador agora, período de abril, as informações do dia 1º ao dia 30 de abril, você vai informar no mês seguinte. No caso aqui do Amapá, o prazo é até dia 15 do mês seguinte, certo? Então, por exemplo, apurei as minhas notas fiscais de entrada, saída, fechei o mês, vou lá no início do mês apurar o meu SPED, fazer minha obrigação acessória, transmitir para o Estado. Alves, como é que eu transmito? Vamos lá, você vai ter que baixar um programa chamado TVA, que é um programa de validador, né? Onde geralmente, Ângela, os softwares contábeis, eles geram um arquivo texto, né? Por exemplo, aqui no escritório, a gente processa os documentos fiscais, pega lá a base, processa as notas fiscais de entrada, saída, todos os documentos fiscais, certo? E aí a gente vai fazer a apuração do imposto. Aí, quando vai fazer a apuração do imposto, gera o arquivo eletrônico e passa pelo PVA, né? Passa pelo aplicativo da Receita Federal, que você vai baixar no portal do SPED. Lá no portal da Receita Federal você pode baixar. Vai baixar esse aplicativo, passar no PVA. Vai processar nesse PVA para ver se tem possíveis inconsistências. Por que processar? Porque existe um padrão, não é qualquer forma que você vai enviar esse arquivo. Existe um padrão que a Receita Federal determinou e tem que seguir aquele padrão. Tanto é que os documentos fiscais, eles estão padronizados. Por exemplo, existe tabela de CST, que é a situação tributária de como está sendo tributado aquele produto. Por exemplo, digamos que você informa lá o CST de isenção, mas na hora de emitir o documento fiscal, saiu tributado lá 18% de ICMS. Na hora que você colocar isso no SPED, vai dar uma inconsistência. Como é que você classificou como aquele produto isento, mas pagou 17% ou 18% naquela nota fiscal? Então, sim, tudo, Ângela, é amarrado, tudo tem tabelas, certo? E por isso que é importante isso. Então, no Estado, o SPED fiscal você envia até o dia 15 do mês seguinte, certo? Então, todo mês você tem que enviar essa obrigação acessória. Aí lá você apura o ICMS normal, pode apurar o ICMS antecipação, ICMS diferencial de alíquota, ICMS substituição tributária. Então, todas as informações inerentes à apuração do ICMS, você pode colocar no SPED fiscal. Aí, o que o SPED fiscal abrange? Livro de registro de entrada, livro de registro de saída, livro de registro de inventário, livro de apuração de IPI, livro de apuração de ICMS, livro de controle de estoque, livro ativo permanente SIAP. Tudo isso está dentro dessa obrigação acessória. Observe, lembra todas aquelas maçarocas de livros que a gente tinha antigamente?
juntou tudo num arquivo digital para colocar dentro desse famoso SPED fiscal. E assim transmitir esse arquivo para o fisco. Mas veja bem, transmitiu o arquivo. Aí o fisco, olha, você informou aqui no bloco específico de documentos fiscais que você comprou no mês R$ 1 milhão. Mas a gente tem no banco de dados nosso aqui que você comprou 2 milhões. Então, cadê o 1 milhão aqui que você não informou no meu SPED? Então, assim, muito cuidado, volto a dizer, como você está fazendo essa obrigação acessória, tá, gente? Então, assim, indo para a parte do SPED, como eu falei, ele é um arquivo digital que contém várias informações, certo? Você pode enviar todo dia 15 do mês seguinte. As empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a enviar esse arquivo no Amapá, tá? Não, empresas do Simples. Ufa, vou mudar de regime tributário, vou para o Simples. Não quero para não enviar mais arquivo. Então, empresas do Simples ainda não enviam o arquivo do SPED fiscal, certo? Simples Então, é o número da lei, né? Que é 1, 2, 3. Porque o resto... o resto, em geral, regime normal, tem que enviar o SPED fiscal, né? O Estado... Antigamente, não sei se você recorda, tinha a DIAP, lembra da declaração do Estado, que era a DIAP? Ela foi substituída, né? Na verdade, chegou ao tempo de utilizar paralelamente os dois, até que extinguiram totalmente a DIAP e passou a ser enviada somente o SPED fiscal. Lá tem todas as informações de maneira eletrônica, certo? A gente pode citar, por exemplo, como é que é composto dentro do SPED, né? Você tem cada bloco, o bloco 0 lá, que é o bloco de abertura, identificação, referência, são as informações cadastrais, certo? Por exemplo, você tem que informar lá os dados do empresário, os dados do contador. São itens obrigatórios. Se você não enviar, vai dar uma inconsistência, você vai ter que corrigir. Por isso que existe o programa validador da Receita, que tem que ser processado o arquivo digital dentro desse SPED, né? No bloco B, a escrituração da apuração do ISS, por exemplo, ISS, Imposto Municipal. Você pode enviar através do SPED também. No bloco C são os documentos fiscais. Documento fiscal de mercadoria, entrada, saída, cupom fiscal, conhecimento de transporte e diversas outras informações que entram dentro deste arquivo digital. E além da apuração do ICMS, que é o bloco E, e o bloco G é o controle de crédito ativo permanente, e o bloco H é o inventário físico. Isso aí muita gente tem dificuldade de apurar. Sabemos da dificuldade de apurar o inventário. Então, também o inventário físico é um documento, são informações obrigatórias dentro do SPED. Então, Ângela, observa só. Por que lá no início da live eu falei como é importante ter a base? Observa que tudo que a gente conversou até o momento, quando a gente viu uma obrigação acessória, a gente pode, muita gente fala, Albert, eu posso enviar um arquivo sem movimento, eu posso dizer assim, gente, você está correndo um sério risco, né? Porque se você compra e vende, como é que você está informando algo sem movimento? Porque o fisco tem essa informação de entrada e saída, ele sabe quanto você comprou, ele sabe quanto você vendeu. Lembra que você emite um documento fiscal? Lembra que é um arquivo eletrônico que está na base do fisco? Então, assim, muito cuidado, atenção com isso. Outra coisa, para quem aí tem empresas de comércio, você tem lá diversos itens. Aí olha o papel do contador, Ângela, como é importante. Olha como é que dá o trabalho para a gente bastante. Por isso, a gente cobre caro. Então, cobre o serviço de vocês, porque é fundamental, no momento que você puxar um cadastro de um cliente, classificar a tributação individualmente, porque a tributação hoje ela é muito complexa. Você tem que classificar ICMS, PIS, COFINS, porque isso tudo, volto a dizer, vai ter o reflexo na apuração de seus SPED. Vale lembrar, Albert, que um errozinho só, um erro, né? Ele não gera uma única inconsistência, são várias inconsistências que são geradas dentro do sistema, né? É aquilo que a gente fala, teve aquela simplificação de ficar em um único sistema, a gente não tem várias declarações, mas um errinho só gera diversas inconsistências dentro do sistema, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu falo para você, é importante ter essa base, é importante, às vezes, você sair do escritório, por exemplo, contador nós, e até o cliente, porque, volta a dizer, o cliente que gera, às vezes, é ele que gera o documento fiscal lá na empresa dele. Você tem que orientar ele da melhor maneira para emitir o documento correto, para, no momento do cadastramento das tributações, fazer de maneira correta, porque isso é fundamental para quando chegar
enviar a obrigação acessória do SPED, você não ter surpresas. E, gente, se você, e se eu não enviar um arquivo desse, o que me acontece? Vai gerar uma omissão, lógico, e uma multa, uma penalidade por envio de uma obrigação acessória. E vou te dizer, não é nada bacana pagar multa, né? Mas que tem períodos aí que são multas bem altas, certo? Bem altas mesmo, que eu posso dizer que pode até fechar uma empresa de um dia para a noite com penalidades severas. Então, Ângelo, via de regra geral, o SPED fiscal é uma obrigação mensal, estadual, no qual você apura ICMS, você pode apurar aí também IPI, e você pode também apurar o ISS, que é imposto municipal. Então, é uma obrigação que você coloca os documentos fiscais gerais, notas fiscais de entrada, saída, conhecimento de transporte, cupom fiscal, todos esses documentos fiscais entram no SPED fiscal e assim você apura o imposto. Lembrando, empresas do Simples são a única praticamente exceção, né? Nos demais empresas estão na obrigatoriedade de apurar e enviar o SPED, FED, ICMS e IPI, que é através do PVA. Então, Albert, a gente falou aí um pouquinho, você falou um pouquinho aí de uma forma resumida, né, sobre o SPED fiscal. Daí, a gente vai falar sobre, eu peço para você falar sobre o SPED contábil. Daí a gente pode aí convidar o nosso colega, né, o Kim aí, para estar auxiliando a gente nesse tema, onde a gente vai falar sobre a obrigatoriedade, né, os prazos também, como transmitir, né, o SPED contábil. Né? Legal, Então, bacana. Se puder mandar o convite para o Kim aqui. Kim, vou te mandar o convite para a gente adentrar e o Kim colaborar com a gente também, para a gente brincar melhor aqui nessa live. Mas, gente, de uma maneira resumida, o Kim já vai falar, nada mais nada menos que o SPED já contábil, ele é uma obrigação acessória anual. Acabamos de falar que o SPED fiscal é uma obrigação acessória mensal e o SPED contábil anual. Inclusive, estamos aí no prazo para enviar maio e o nosso colega Kim aí vai falar. Na verdade, o Kim ele trabalha conosco aqui na Jota, ele é gerente do departamento contábil. Então, ele tem uma experiência muito grande dentro dessa área contábil. É também aluno oriundo do CEAP, né? Inclusive, a gente estava conversando, o TCC dele foi sobre SPED, então ele é um expert nessa área, ele trabalha bastante nessa área. é o cara, né? E a gente sempre troca ideia sobre esse tema. Então, eu achei legal ele passar um pouquinho da experiência do dia a dia, até porque é um momento que a gente está trabalhando agora bastante para enviar essa obrigação acessória referente às informações de 2020. Meu amigo, fica à vontade aí. Boa noite. Boa noite, professora Ângela. Boa noite, Albert. Só me confirma, o áudio tá bom, o vídeo tá bom? Tranquilo, tá? Tranquilo. Assim, vou falar um pouquinho do SPED contábil, né? Falar um pouquinho de mim também, da minha prática, como o Albert antecipou. Eu sou oriundo do CEAP, me formei em 2016. Desde 2014 trabalho com o Albert, há 7 anos. Aí comecei como estagiário na Jota, hoje sou gerente contábil, né, como ele disse, também sou contador, faço parte do CRC Jovem hoje também, especialista em auditoria e perícia. Então, vou compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. Como ele disse, meu TCC foi voltado ao SPED, certo? Porque foi, na época, um assunto que me despertou um certo interesse justamente por ter pouco conteúdo, digamos assim. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande em atrás de referencial teórico, porque eu não tinha livros que tratavam tanto sobre o assunto. E foi uma dos motivos que me despertou interesse, né? Além de ser digamos assim, uma evolução da contabilidade, uma modernização do fisco. E aí, conversando com o meu orientador, que foi o professor Moisés, ele aceitou. Moisés gosta bastante de desafio, vocês conhecem ele, e me orientou de uma maneira mais vamos dizer assim, correta possível em relação ao TCC. Então, o projeto do SPED, ele foi embasado, né, pelo decreto 6.022 de 2007, certo? Ele tem aproximadamente 11 projetos, já deve ter mais. Vocês falaram de algum, tá acompanhando aí desde o início
a live, até ia brincar com o Albert depois, que eu acho que nem tinha necessidade de eu participar, porque ele já falou muita coisa aí, que eu vou só assinar embaixo, certo? Assim, o principal objetivo do projeto SPED em si é a diminuição da sonegação fiscal até a extinção, né? A Receita, ela quer um dia, assim, extinguir de vez a sonegação fiscal. E, assim, eu costumo dizer que são vários vertentes, né, desse projeto que eles se cruzam em algum momento. Por exemplo, vocês estavam falando de ICMS, PIS, COFINS, folha de pagamento, social, previdência. Então, por exemplo, todas as informações, elas são meio que confirmadas, digamos assim, através do SPED contábil, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui. O SPED contábil, a famosa ECD, ela é uma obrigatoriedade que é pertinente às empresas optantes pelo lucro real e presumido, certo? Você precisa entender um pouquinho desse regime tributário, pode ser o tema para uma próxima live de vocês aí, é uma sugestão. Não dá para falar aqui abranger muito, né? Por causa do tempo. Então, precisa entender um pouquinho desses regimes tributários, certo? O prazo dela, geralmente, em tempos normais, a gente sabe que está no meio de uma pandemia, até o último dia útil do mês de maio, ela precisa ser enviada, é uma declaração anual, certo? Vai direto para a Receita Federal, não é fisco estadual. Precisa se instalar um validador e precisa verificar se ele está atualizado, de acordo com que a Receita Federal todo ano ou todo mês, ali perto do envio, ela solta uma atualização, certo? Precisa ver se as tabelas contábeis elas estão atualizadas, precisa de um aplicativo chamado ReceitaNet, que é o transmissor, é o mesmo que utiliza, por exemplo, para o imposto de renda pessoa física, você precisa do ReceitaNet, certo? Para transmitir, ele só transmite o arquivo. Então, assim, basicamente, os SPED contábeis são os livros Diário e Razão em forma de arquivo eletrônico. Ao invés de você hoje gerar um arquivo físico, como era antigamente, eu cheguei a gerar arquivo físico, mandar encapar capa dura e entregar lá para a empresa, arquivar, hoje é enviado através de arquivo, né, para a Receita Federal. Então, tem todo um processo a ser seguido, uma numeração de livro, precisa aí as informações do empresário, contador, né? Dentro do SPED contábil, por exemplo, você tem, vou falar um pouquinho na prática aqui, né, uma sugestão que eu vou dar para o público que está assistindo, acredito que seja a maioria acadêmico, que valorizem principalmente a matéria de contabilidade básica, né? Eu sou dessa área que trabalho com a contabilidade diretamente, digamos assim, e eu vejo, estava até falando com o Albert de tarde, né? Estava trocando uma ideia, eu falei para ele que o SPED, ele é como se fosse um segundo passo. Ele é uma obrigação acessória. Primeiro é você entender de contabilidade básica, plano de contas, débito e crédito, lançamento contábil, saber analisar uma demonstração contábil, um balanço, uma DRE, porque lá é simplesmente depois que você fizer toda essa questão de escrita contábil, que a gente chama de finalizar as demonstrações, encerrar aquele exercício ali, o SPED é meramente um arquivo TXT que o seu sistema vai gerar para você e você vai validar no PVA, né, que é o validador, e entregar para a Receita Federal. Então, o grande segredo, ele não está no SPED. O grande segredo está em você dominar a contabilidade básica, aquilo que de fato você aprende muito tempo ali na faculdade, né, aquele débito e crédito ali, que eu digo que é a alma do nosso curso, é isso. Então, além do SPED contábil, né, a gente tem também falar um pouquinho, porque eles andam abraçados, que é o SPED ECF, acredito que nem seja a pauta aí. Eu não vi, mas tem que falar um pouquinho, que o SPED ECF, ele é hoje a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, certo? Então, o SPED contábil, ele acaba sendo que transmitido 2 vezes. Por quê? Porque você tem que transmitir ele a primeira vez e gerar um recibo do SPED contábil, depois você precisa importar esse mesmo arquivo que você já entregou para a SCF, que é lá que vai puxar os registros de apuração dos tributos, vai puxar o balanço patrimonial por trimestre, dependendo do regime tributário, e lá você tem que, por exemplo, fazer as adições, exclusões no imposto, tem que formar, por exemplo, distribuição de lucro dos sócios, prolabore, retenção de IR. Então, o SPED contábil, ele complementa a SCF. E, assim, falando da minha realidade, né, eu trabalho diretamente hoje, como eu já falei, com contabilidade, né, trabalho com essa situação de SPED. Eu lembro, o Albert vai se lembrar disso, na época que eu comecei a trabalhar com SPED, não cheguei a fazer nenhum curso, não é difícil trabalhar com SPED, eu sempre falo isso,
apesar de que algumas pessoas questionam. Por quê? Porque a própria Receita Federal ela te dá um manual de orientações, ela te mostra como é que é cada passo ali do validador, o que, que precisa você gerar ali no software. O próprio software que você trabalha, ele dá diversos cursos de como é que gera o arquivo. Então, assim, na minha opinião, que trabalho direto com isso, na verdade, o grande segredo é você entender da contabilidade, porque o SPED ele é uma obrigação acessória, ele não deixa de ser, não tem bicho de 7 cabeças, não tem cavalo de Troia, não tem nada, não é difícil, entendeu? A verdade é essa, sendo o mais sincero possível com vocês. Agora, sim, existem profissionais, né, infelizmente, que eles minimizam ali a questão de, tenho medo, não vou aprender, vou trabalhar só com Simples Nacional, como o Abel está falando, porque não gera essas obrigações acessórias. E na minha opinião também, o Abel pensa assim, eu acho, é um grande erro dos profissionais. Por quê? Porque daqui a pouco o Simples Nacional está enviando também esses SPEDs. É questão de tempo, entendeu? Então o cara, ele vai chegar uma hora ali que ou ele vai parar de trabalhar contabilidade, ou ele vai ter que se adequar a essa realidade, entendeu? Então é isso que eu queria compartilhar com os colegas, de uma maneira mais rápida possível, é muito mais detalhe, tem muito mais detalhes do que isso que eu falei agora há pouco para vocês, mas não tem como se prolongar muito, tá? Eu tinha até dado uma ideia para o Albert de mostrar na prática essa questão do SPED, né? Se fosse através do Meet, mostrar para vocês o validador, um arquivo, mas não é possível, e fica a sugestão aí para futuro, se vocês quiserem fazer, me coloco à disposição, sem problema nenhum. Meu TCC também, se quiserem estudar, para verificar como é que eu fiz e tal, onde é que eu fui buscar os assuntos também, tranquilo. Tá bom? Então, sim, não tem como mostrar na prática, mas tem uma perguntinha aqui, tá? Vou aproveitar que você está aqui presente para os dois aí responderem aqui. A Nayane, ela fez a seguinte pergunta: as cartas de correção eletrônica para informação de CST interferem no SPED fiscal? E a mudança do número do CST em uma nota fiscal de devolução? Então, foi essa pergunta que ela fez aí para vocês. Lembra que a gente falou que tudo que a gente gera nos documentos fiscais são documentos que já estão na base do fisco? Então, assim, você não pode, por exemplo, rasurar um documento eletrônico, né? Digamos que está tributado lá como 12, aí na hora do SPED você muda para 17, você está rasurando um documento eletrônico que está divergente do fisco. Então, assim, qualquer documento eletrônico, carta de correção, emissão de documento fiscal, tem que ser gerado na base. Então, as informações que você gerar, lógico que vão ter reflexo na escrituração fiscal, né? Então, sim, gente, se você fez um documento errado, você tem meios fiscais de corrigir isso? Tem. Você pode cancelar aquele documento, você pode emitir uma carta de correção, você pode emitir uma nota fiscal de devolução. Lembrando, notas fiscais de entrada e saída, ele anula a operação. Emitir uma nota fiscal no qual tem erro, se eu emitir uma nota fiscal de devolução, você vai anular aquela operação. E lógico que você vai ter que escriturar os dois documentos fiscais do seu SPED, né? Porque assim o fisco vai entender o que você está fazendo, certo? Então, assim, Anjo, foi o que a gente conversou desde o início da live. Então, é importantíssimo que o reflexo que a gente informa o SPED são reflexos das informações que a gente faz no dia a dia nas empresas e, consequentemente, nas escriturações. E é por isso que o Kim falou, dentro do SPED contábil, a base é a contabilidade. Se você fizer algum lançamento contábil errado, consequentemente, você vai ter problemas junto ao SPED. Por isso que precisa entender desse processo, né? Eu queria só responder aqui uma situação que o professor Salomão colocou. Eu lembrei benzinho na época que ele me dava aula, que ele falava... Rapidinho, que a gente já está finalizando. Passa muito rápido, né? Então, a gente já está no finalzinho aí. Não, tranquilo. É só confirmando o que ele colocou. Que uma coisa é você validar os registros. Falava um pouco parecido sobre o imposto de renda da pessoa física, que para mim na época era uma coisa de outro mundo, que eu também hoje já faço o hábito, sabe, em 10, 15 minutos eu transmito hoje ele também, né, que é muito tranquilo, e tá falando aí, ó, que o que importa realmente são os conhecimentos da contabilidade, que a gente aprende na prática ali, a essência do curso, né, e não validar registro, basicamente é isso.
Então, a gente está chegando no nosso finalzinho. Foi prometido que a gente ia fazer um sorteio, né, Albert? Então, eu já estou aqui com os nomes dos inscritos, né? Para ganhar aí. Ó, tá aqui, ó, o nome de todos os inscritos na nossa live. Então, vou fazer aqui o sorteio de quem que vai ganhar esse livro aí. Daqui. Eu acho que é Joab Cavalcante Coelho. Foi o ganhador aí do livro. Não sei se ele está presente aí na live, né? Mas foi o sortudo aí que ganhou o livro que foi ofertado aí pelo Albert aí, por participar da nossa live. Né? Legal. Quero, em nome do SEAP, agradecer a sua participação, tá? Albert, por contribuir aqui com a nossa Semana de Integração Acadêmica. Obrigada, Kim, por também aceitar de participar aí, trocar conhecimento com a gente, né? A gente se empolga falando aqui porque é um tema tão legal, né, pra gente. É um tema tão empolgante, dizer assim, eu amo contabilidade, eu amo o que eu faço, então eu gosto de falar de contabilidade, né? Verdade. Então, em nome do SEAP, quero agradecer a participação de vocês todos. E os acadêmicos que estão aí presentes, muito obrigada pela participação. E não esqueça que amanhã tem mais, tá? A Semana de Integração Acadêmica ainda não acabou. Então, amanhã, a partir das 3 horas, a gente tem mais lives aí para estar participando. Tá certo. A gente que agradece, Ângela. Muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa da Semana da Integração. É muito bacana a gente poder compartilhar. Como você falou, a gente se empolga, a gente quer poder falar mais e mais. Infelizmente, live é 1 hora, passa tão rápido, né? Para finalizar, eu deixar uma mensagem aqui dizendo, gente, o SPED eu não vejo como uma ameaça, e sim uma oportunidade. Então, para quem quer adentrar na contabilidade, eu tenho certeza que tem muitos acadêmicos aqui, vai ter que estudar a base, tem que entender a base, não tem outra forma, e vai chegar um momento que você vai ter que cumprir com essas obrigações. Não tem jeito. As empresas hoje em dia, na sua maioria, enviam obrigações de maneira eletrônica, né? Então, daqui para frente, Ângela, cada dia mais o processo vai se modernizar e o fisco vai aprimorar. Eu até brinco, não tem jeito, a gente tem um sócio majoritário, que é o governo, então parte do que a gente ganha tem que deixar para ele. Não tem jeito, a gente tem que fazer isso. Isso aí é um processo natural. Tem que cumprir, então a lei é para todos, então a gente vai ter que cumprir, né? E desejar aí saúde a todos, se cuidem. A gente sabe que estamos aí no processo de pandemia. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, nós vamos estar mais juntinhos, mais de perto, aí, podendo compartilhar informação presencialmente, né? E que a gente espera. E saúde a todos, Deus abençoe. E sempre que precisar, estamos juntos, estamos por aqui para poder ajudar todos vocês aí. Tá certo? Um abraço a todo mundo, a direção, professores e todo mundo que acompanha a live aí. Obrigado. Manda um print aí, né, da gente, assim, todo mundo aí, para compartilhar nos stories aí da turma. Sim, com certeza. A gente vai mandar um print, sim. E o livro está aqui. Aí, a hora que for só me avisar aqui e mandar uma mensagem que eu encaminho o livro para você. Tranquilo. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.